Cumprimentando a todos, nós damos início a esse momento de difusão doutrinária. E o tema proposto para a nossa fala de hoje é um trecho do Sermão da Montanha: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos começar com uma prece, então, agradecendo a Deus pela nossa existência, por termos chegado até aqui, no que diz com a compreensão, com o entendimento, agradecendo pela misericórdia divina que sempre nos oferece novas oportunidades, oportunidades de refazimento, de fazer melhor, compreendendo a dinâmica da vida e das leis naturais. Que assim seja. Bem, o tema proposto hoje ele é um tema até certo ponto polêmico, porque tem a ver com uma afirmação atribuída a Jesus, né, que nos dá um pouquinho nos oferece um pouco do que seja do conceito de justiça, né? Esse trecho do o Sermão da Montanha, ele teria sido pronunciado por Jesus depois, no início da vida pública dele, né? Ele teria passado então 40 dias e 40 noites no deserto meditando, e quando retornou, né, desse momento de reflexão, ele então teria proferido o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, na sua estrutura e no seu histórico, né, ele é até mais antigo do que o cristianismo. Já há referência sobre o Sermão da Montanha na civilização egípcia, né? E isso nos dá a entender que esse escrito, né, significa uma orientação para um modo de viver. É antigo porque reflete, ele é tão antigo quanto a própria lei natural, né, que nos orienta, que nos coordena sobre como fazer as coisas, né, sobre como nós devemos interagir nas nossas relações cotidianas. Então, o Sermão da Montanha traz, vamos dizer assim, prenúncios, anúncios. A bem-aventurança significa isso, né, esse é o significado. A bem-aventurança significa um anúncio de felicidade, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia, né? Mas também é importante entender o Sermão da Montanha, e Gandhi dizia, né, que se todos os livros do mundo fossem destruídos e só permanecesse esse escrito, o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Tal a importância de conteúdo, né, e de orientação que nos dá esse diploma, né? Então, é importante compreender que o Sermão da Montanha ele é montado, vamos dizer, de uma maneira que propõe algo, propõe felicidade, mas também estabelece, impõe uma condicionante, ou seja, obterás felicidade desde que, né? Por exemplo, receberás misericórdia desde que sejas misericordioso, né? Porque se nós refletirmos sobre a lógica do Sermão da Montanha, ele está nos estimulando o tempo inteiro a fazermos na nossa vida uma espécie de treinamento sobre os valores que queremos aprender. É sabido, né, que o homem que, segundo Paulo de Tarso, vive no ambiente divino, vive em Deus, vive em Deus como o peixe vive no oceano. Ele está sempre vivenciando situações concretas para aprender, para absorver valores. Então, no nosso dia a dia, quando nós nos relacionamos com qualquer pessoa, é isso exatamente que está acontecendo. Nós somos provocados a emitir decisões o tempo inteiro,
né? Então, por exemplo, quando alguém, na nossa ótica, nos lança uma ofensa, mais do que qualquer coisa, nós precisaríamos resistir ao impulso do revide e refletirmos sobre onde a nossa fragilidade foi tocada. Porque é essa fragilidade, no final das contas, que precisa ser trabalhada. E a nossa decisão em resposta a essa ofensa, em resposta a esse estímulo, dizem muitos, né, que ela é direcionada ao código moral, à lei natural, à lei de Deus. Então, nesse contexto, o homem é artífice do seu destino. Cada vez que ele, provocado por aqueles que convivem com ele, emite uma decisão, ele está concretizando coisas que o esperam um pouco mais para frente. Ele está concretizando um novo palco de atuação, cada vez que ele decide, e que ele encontrará um pouco mais para frente, para que ele faça o feedback, para que ele compreenda se aquela decisão que ele emitiu é a mais adequada ou se poderia ser melhor, né? Essa é a lógica. O homem interage no ambiente divino e, permanentemente decidindo, constrói o seu próprio futuro. Bem, quando a gente se dá conta disso, né, nós começamos a pensar, bom, mas e aquilo que eu fiz que não estava bem, né, será que pode gerar uma coisa muito grave para mim mais para frente, né? O Evangelho é rico em ensinamentos sobre a única metodologia que pode funcionar quando nós emitimos as nossas decisões, que é o afeto, né? Decidir com amor é tudo. O maior mandamento da lei, né, segundo o próprio Cristo, é amar a Deus sobre todas as coisas, compreendendo que nós estamos inseridos no contexto divino, num contexto de ajuste, e fazer esse treinamento com o nosso próximo. Ama teu próximo como tu amas a ti mesmo, né? Então esse é um instrumento de relação que pode funcionar melhor. Mas é claro que todos nós, em alguma medida e no próprio contexto, nós estamos então aperfeiçoando o uso desse instrumento. Até mesmo quando nós nos equivocamos e quando o retorno, né, que a lei nos oferece não é tão bom para nós, na nossa ótica, nós estamos aprendendo que por aquele caminho não é possível. Pois foi justamente isso, né, que Jesus veio então comunicar, informar para os homens, né? E vejam que ele agiu num ambiente de extrema ignorância, né? Quase 20 séculos atrás, as coisas eram resolvidas quase sempre pela violência, e ele vem e traz então uma proposta, né? Uma proposta afetiva, uma proposta de resolução afetiva para os nossos problemas, né? E o exemplo, ou o símbolo, né, da crucificação de Jesus tem muito a ver com essa afirmação contida no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas o que é esse reino dos céus, né, que é referido por Jesus? Vejam, as teologias, né, e as religiões, em alguma medida, elas empurraram o reino de Deus, o reino dos céus, para fora do homem, né? Quando criaram instituições cuja finalidade era proteger o ensino cristão, né? Mas o procedimento hierárquico que foi adotado, né, na construção dessas instituições tirou muito também da essência do cristianismo. É como se nós precisássemos de algum tipo de intermediário para conversar com Deus, quando o nosso relacionamento íntimo com Deus é uma linha direta, né? Então, por conta disso, nós talvez tenhamos que fazer um caminho de retorno aos poucos, né? E
o Sermão da Montanha vem com essa proposta, orienta. Uma das propostas, né? O reino de Deus será teu porque ele está dentro de ti, desde que. Sempre a condicionante, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por conta da aplicação da justiça divina. Jesus disse isso algumas vezes, né? E disse com outras palavras. Por exemplo, por causa do meu nome sereis odiados, né? E aí a pessoa que está lendo isso pensa assim, mas como que eu posso ser bem-aventurado, feliz, né, por ser perseguido por fazer aquilo que me foi proposto lá por Jesus no Evangelho cristão? Como entender isso, né? O exemplo que Jesus nos trouxe foi um exemplo, em alguma medida, revolucionário. Por quê? Porque ele convive num ambiente de extrema ignorância e dá exemplos concretos do que seja a justiça segundo a lei natural, não segundo a lei dos homens. E aqui cabe um parêntese, né? Nós temos exemplos todos os dias sobre a imperfeição da lei humana, né? A lei humana ela é produzida com base na legislação humana. E a legislação humana, ela sempre vai refletir o estágio de uma civilização, né? O homem compreende as leis de Deus na medida do possível. Historicamente, nós temos exemplos, né? As guerras santas, a Santa Inquisição, né? Ou seja, nós aplicamos o que entendíamos como justiça divina e que não era apenas justiça humana, né? E muitas vezes, historicamente, eliminamos pessoas e até civilizações por discordância religiosa, por exemplo, né? Então, na Inquisição, os infiéis ou os hereges eram aqueles que não professavam a mesma fé religiosa. Mas veja que o ensinamento central de tudo isso é: ama teu próximo como a ti mesmo, né? Só que a qualidade do amor que nós podemos dedicar ao nosso próximo é aquela que nós desenvolvemos no nosso processo de educação espiritual e afetiva. Então, quando Jesus vem, né, e dá o exemplo, um deles, né, da mulher adúltera, quando ela estava prestes a sofrer o apedrejamento lá por uma turba, né, pelas pessoas, e ela se aproxima de Jesus e ele pergunta: por que estão te perseguindo, né? Por que te perseguem, mulher? A expressão, né? E ela diz: não, é porque eles me acusam de adultério, né? E aí Jesus se volta então para as pessoas e diz: aquele que não cometeu pecado, que atire a primeira pedra, né? E todos teriam se afastado, e então ele comunica para a mulher: vai e não peques mais. Ele dá esse e outros exemplos, que são exemplos que procuram concretizar para nós, são exemplos pedagógicos, né, sobre o significado da justiça divina. Bem-aventurado é o que sofre perseguição por conta da aplicação da justiça verdadeira. A justiça verdadeira, ela ainda é incompreendida pelos homens, né? Porque os homens estão avançando nesse entendimento todos os dias. Nós podemos citar aqui exemplos. Algumas pessoas que ouvem uma palestra como essa, ou que consideram lá particularmente os aspectos do seu desenvolvimento espiritual, muitas vezes estão lendo um jornal ou assistindo televisão, e ali a gente vê então, por exemplo, a notícia de um crime muito grave praticado por alguém, por uma pessoa qualquer, né? Muitas pessoas nesse momento têm um impulso de pensar ou dizer ou escrever, né, que só tem uma solução para aquele que cometeu o crime, que é a morte, né? Então,
A gente vê isso todos os dias, são exemplos concretos. Isso está certo, isso está errado. Não se trata de certo ou errado, trata-se de momento, ou seja, a pessoa que está propondo a morte do infrator ou do pecador, ou seja lá como se designar, aquele que cometeu, né, um ilícito, essa pessoa ainda carece de um melhor entendimento sobre o que seja justiça no aspecto divino, justiça aplicada com base nos valores contidos na lei natural, que se aplica a todos nós. Então, quando nós cedemos a esse impulso, nós revelamos um pouco da nossa natureza atual, né? A justiça divina, ela sempre contempla a possibilidade de mudança, a possibilidade de redenção, a possibilidade de fazer de novo de um jeito diferente. Ela não contempla a eliminação daquele que cometeu o que nós entendemos como sendo pecado, ou qualquer que seja outro nome, né? Ela sempre abre a porta para que aquele que está se educando efetivamente se eduque. Ele não pode ser afastado da educação, né? Não pode ser rejeitado, precisa ser incluído no processo educativo. Se nós queremos um comportamento diferente em relação a qualquer pessoa e em relação a nós mesmos, precisa haver uma abertura para que a pessoa compreenda valores diferentes. Afinal, penso que seja isso que todos nós estamos fazendo em lugares como esse aqui, né? Quando nós temos lá as nossas, e é muito comum, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, e nós procuramos, então, às vezes num momento de dor, né, uma explicação para o que está acontecendo, nós vamos em busca do quê? Né? De misericórdia, de perdão, né? Quando nos damos conta das nossas faltas, das nossas falhas, das nossas fragilidades, e o que nós recebemos quando procuramos ajuda, em termos de divindade, né, em termos de ensinamentos espirituais, é que tudo pode ser feito a partir de uma mudança de pensamento e de qualidade das nossas decisões. Tudo pode ser refeito, né? E isso está dito no Evangelho cristão. O amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, não importa o tamanho do equívoco que eu cometi, né? Mas importa sim que eu compreenda que uma atitude diferente deixa para trás todo esse peso que eu vinha carregando a partir do momento que eu me dei conta, né, do meu modo equivocado de agir, né? Quando no Evangelho existe a referência do jugo leve, né, Jesus então trava um determinado diálogo e ele propõe então, né, vocês precisam se submeter ao meu jugo, né? Mas que jugo é esse? O meu jugo é o cumprimento da lei, porque ele mesmo está submetido a esse jugo, né? Ninguém está isento do cumprimento da lei natural, é obrigatório. Agora, a liberdade que nós temos propõe que haja nesse entendimento estágios. Nós vamos cumprindo a lei natural na medida em que percebemos que aquele é um caminho adequado para a nossa felicidade. E esse caminho só pode ser trilhado a partir das nossas experiências cotidianas. Todos os dias a gente vai aprendendo um pouquinho. Quanto mais nós prestamos atenção no resultado das nossas escolhas e associamos os efeitos à causa, que somos nós e a nossa maneira de fazer, mais chance nós temos de mudar resultados a partir de novas escolhas, com mais qualidade. O instrumento de relação que funciona, o único, é o amor, né? E qualquer pessoa tem, na sua essência, o amor, nem que seja de modo seletivo, né? Então,
É muito comum as pessoas nutrirem um grande amor pelos seus filhos, mas esse amor ainda é extremado, elevado, em relação aos filhos. Se o destinatário for outra pessoa, por exemplo, aquele que cometeu um delito grave, nós já vamos perceber que o nosso amor, ele escolhe, né? Ele não é para todos ainda. Quando ele for para todos, esse mundo aqui estará completamente transformado, né? Mas Jesus, então, veio com essa tarefa de propor, né? Eu proponho e faço. E vocês, observando, procuram aprender e decidir dentro da liberdade que é concedida a cada um, né? Essa é a grande característica do espírito em evolução. Ele é livre, né? Ele pode fazer o que ele bem entender. Agora, claro que existem alguns procedimentos que convém, né? Como diz o Paulo de Tarso, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, Jesus vem, bem-aventurados os que são perseguidos por aplicação da justiça, porque ele também foi. Quando ele vem aqui, lá na época do Império Romano, no seu auge, e propõe a prática do amor, aquilo em alguma medida significou uma ameaça para as instituições históricas da época, né? Tanto é que Jesus acabou sendo crucificado. Mas isso como símbolo é muito importante, para que a gente perceba que aplicar e cumprir como meta pessoal a justiça no sentido em que a lei natural nos propõe, praticando o amor, proporcionando oportunidades, proporcionando mudança de entendimento, mudando o próprio entendimento a partir dessas experiências, né? A pessoa que mais ganha com essa prática é quem está fazendo. Veja que bem-aventurado o que sofre perseguição pela justiça, essa é a primeira parte, né, por praticar a justiça divina. Sim, né, provavelmente, e a história mostra isso, quando nós praticamos a justiça como ela precisa ser praticada, muitos não compreenderão. Muitos vão se revoltar, né? Por quê? Porque a presença de um homem justo, como diz o Huberto Roden, né, nas suas obras, a presença do homem justo significa uma ameaça para o homem injusto. Porque o homem injusto olha para o homem justo e vê ali algo que talvez ele consiga fazer daqui a um bom tempo, né? Então, a presença pedagógica de Jesus aqui no nosso mundo teve esse impacto. Quando ele vem e propõe a prática do amor num meio violento, num meio onde a aplicação da justiça significava quase sempre a morte, né? A morte de alguém ou de muitas pessoas, ele produz instabilização. E a instabilização é princípio básico da educação. Vejam na nossa experiência pessoal, né? Normalmente nós vamos procurar as coisas do espírito quase sempre a partir de uma determinada necessidade, de um sofrimento, de uma dor. Essa dor tem uma função, que é avisar que as nossas decisões não estão muito ajustadas com os valores da lei natural. Essa dor serve de elemento instabilizador para que a gente caminhe, para que a gente não fique na inércia, né? Então, aquele que se propõe a aplicar a justiça no modo divino, ou mais aproximado disso, né? Porque nós estamos falando de homens, ele certamente precisa se preparar para alguma resistência, não tem nada demais. Na nossa época, ninguém vai ser crucificado literalmente, né? Mas avançar, progredir, melhorar, implica sim num grande desafio, né? Um desafio que vai ter resistência. Até mesmo as pessoas que nos cercam, quando a gente se propõe a uma caminhada diferente, às vezes fazem críticas, fazem observações, mas quem se propõe a avançar, né, precisa entender que não há nada demais nisso, né?
vivenciar valores significa mudar um pouquinho de posição, um pouquinho a cada dia. Como disse, então, o entendimento sobre o porquê uma pessoa, né, que procura praticar a justiça no modo divino, mesmo sendo perseguida, vai ser bem-aventurada, nos remete, então, à proposição cristã, no sentido de que o reino de Deus é interior. O reino de Deus não é um templo, não é uma igreja, não é o céu, né? Mas é o nosso estado afetivo, nosso estado emocional, nosso estado de pacificação, que é uma grande meta, né? Então, fazendo coisas que são difíceis de fazer, aplicando a justiça, né? O mais perto possível que cada um de nós consiga, no modo divino, afetivo, saibamos que haverá algum tipo de resistência, né? Esse foi o exemplo deixado pelo Cristo, né? Quando ele se propôs a oferecer o amor como instrumento de relação, a dizer que ninguém se perde para sempre, que nós podemos caminhar, às vezes, muito afastados da proposta da lei natural, mas que nós sempre seremos recebidos no retorno, como filhos pródigos que somos, né? No retorno com um olhar misericordioso, com um olhar que perdoa e que diz, veja, daqui para frente, procura melhorar as tuas decisões. Tu não estás fazendo isso mais do que ninguém, senão para ti mesmo. Os resultados que serão colhidos e que serão bons, são resultados que te beneficiarão, que significarão aquilo que Jesus chamava de a verdadeira riqueza, aquela que ninguém nos tira. Então, as experiências difíceis, no plano resistido, né, quando a gente tenta aplicar a justiça divina, são experiências que ficam como nosso patrimônio. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Não é a promessa de um lugar, mas é a promessa da agregação de um valor pessoal. Quanto mais nós aprendemos sobre redenção, sobre perdão, sobre misericórdia, sobre amor, no final das contas, melhor nós entendemos como vivenciar as nossas experiências todos os dias, beneficiando a nós mesmos e a todas as pessoas que conosco dialogam, que conosco convivem todos os dias da nossa vida. Então, para encerrar esse momento, nós vamos então fazer uma prece, agradecendo a Deus pela sua imensa misericórdia, que nos permite, em cada etapa da nossa vida eterna, compreendermos melhor a lei natural, o código de valores e, enfim, a justiça divina. Que nós possamos, no nosso esforço diário de autoobservação, compreender melhor esses conceitos e nos esforçarmos para aplicá-los no nosso dia a dia, entendendo que essa é uma caminhada longa, por vezes difícil, mas que é o único caminho da felicidade que nós todos buscamos. Que assim seja.